e no hospital. Era possível ver ele, em uma cadeira de rodas e babando. Parque Munion. Já em outro local, podemos ver um monte de pessoas. E no centro deles um homem. Que rapidamente diz: "Aí vem ele." E imediatamente vemos ele. Park An-jun. Então o líder deles, novamente diz: "Não se assustem. Estamos em maioria." Porém, um de seus subordinados, imediatamente diz: "Não, não pode ser. Esse cara e o Park An-jun. Ele é um monstro incrível." E ouvindo isso, o chefe deles, rapidamente o chama de frouxo. Porém, Park An-jun avança. E sem nenhum aviso, ele dá uma macetada no líder deles. E seus subordinados ficam morrendo de medo. Mas o prota rapidamente começa a macetar todos os figurantes. Sem sentir dó de ninguém. Já no prédio do loirinho, a interesseira abre um sorriso e diz que o prota acabou de mandar uma foto, com vários caras empilhados um em cima do outro, e ela ainda diz que, finalmente o colégio Dongsan foi limpo de uma vez. Mas, ele se surpreende com um vídeo, no qual, Nan Soo está macetando alguns membros da Nexus. E logo em seguida, Kim Dong-yeon, que também fez a sua parte. Porém, embora ela tenha contado tudo isso, o loirinho não parece estar muito interessado em tudo isso. Então a interesseira rapidamente vai até ele para saber o porquê ele não está a escutando. Mas o loiro só pede que ela fique quieta. E conta que ele precisa se concentrar para achar o segredo da Nexus. Porém, ele rapidamente descobre algo. E imediatamente dá um grito, dizendo: "Te peguei." E confusa a interesseira, imediatamente pergunta ao loirinho o que ele tá dizendo. O loirinho então diz: "Kim Cheol-soo. Descobri o que aquele ratinho de merda tá fazendo." E imediatamente, era possível ver na tela do computador do loirinho, um jogo chamado, o Pascal. E em seguida o loirinho conta, que este jogo, ficou em primeiro lugar, em apenas 3 horas, após o lançamento. E mesmo agora, uma semana depois, os acessos se mantiveram. E como resultado, as ações da empresa que fez o jogo, subiram 6 vezes. Porém a interesseira, ainda assim, fica sem entender. Mas o loirinho rapidamente responde: "Isso tudo. E coisa da Nexus." E imediatamente, vemos todas as notícias relacionadas ao jogo, e logo mais, aparece uma notícia, em que informava que, o atual modelo bem-sucedido Kim Cheol-soo, também está jogando o jogo, o Pascal. Já no prédio, do Kim Cheol-soo, era possível ver os 3 conversando, Kim, Lee Moon-gil, e Lion. E sem perder muito tempo, Lee Moon-gil fala: "Vocês ouviram, né? A gangue do Park An-jun está tomando as escolas, que estão afiliadas a nós, uma por semana." Um rumor passou a circular entre as pessoas, ele diz que a Nexus está evitando o confronto direto com Park An-jun porque está com medo. E se isso continuar ficará mais difícil de controlá-los. Cheol-soo. Não podemos ficar de braços cruzados, temos que fazer algo. Mas, Kim Cheol-soo não o responde. E enquanto juntava as mãos ele rapidamente diz: "Lion, quanto tempo temos?" Lion então o responde: "Exatamente uma semana. Todos os nossos planos estarão completos em uma semana." E por um momento, Kim fica em silêncio. Então ele diz: "Moon-gil. Evite confronto direto e aguente por uma semana. Depois disso, eu resolvo tudo. Afinal, no fim, somos bem grandinhos para lidar com algumas burrinhas infantis. Se nos aguentarmos só um pouco, teremos 100 bilhões em nossas mãos. Mas até lá precisamos de uma forma de atrasá-los." E com a mão no queixo, Lee Moon-gil imediatamente diz: "Talvez haja uma forma de acertar o ponto fraco desses infelizes." Kim Cheol-soo então, fica surpreso com o que ele acabou de dizer, porém ele apenas diz que deixará que ele cuide disso. E novamente no prédio do loirinho, era possível ver todos ali reunidos, com o execão do loiro.
E falando a interesseira diz, que como Protena em Soul, já acabaram de limpar o último colégio. Agora é a vez do Kingdom Gion. E ouvindo isso, o ruivo percebe algo, de estranho porém não diz nada. Já a interesseira, continua falando que o colégio Dongtaek, e o próximo alvo, e ela ainda diz que esse colégio é liderado por um membro da Nexus chamado Choi Baekun. E olhando a ficha dele, ela conta que a ficha dele não tem nada de especial, porém ele aprendeu um pouco de MMA. Mas ela fala que como ele é um novato, deve ser bem rápido acabar com ele. E fechando no caderno. A interesseira diz que por hoje tudo, e que eles se verão de novo, só amanhã no almoço. Ouvindo isso, todos ali saem. Mas o ruivo, enquanto olhava para trás, ele reparava que havia algo de errado com a interesseira. Então na parte de fora, enquanto a interesseira se preparava para ir embora, o ruivo rapidamente a chamava, e ainda falando. Ele dizia que ela não contou tudo, afinal faltou a parte que ela era desse colégio também. E surpresa, Choi Seon responde. Parece que tem alguém sensível afinal de contas. Pensei que eu era a única Sa no meio de vocês bárbaros. Então ela, imediatamente joga o capacete pro ruivo. E o pergunta se ele quer subir, pois ela vai dar um pequeno passeio. Já no local. Enquanto eles permaneciam sentados em um banco, a interesseira começa a contar sua história. Dizendo que antes dela se juntar ao loirinho, ela antigamente era membro da Nexus. E voltando um pouco mais no tempo, em um local diferente, era possível ver uma moça, jogada no chão, e chorando. E logo na parte de fora daquele quarto, era possível ver duas carinhas, a observando. E ainda na parte de fora, um garoto dizia: Noona, qual o problema da mamãe? Cadê o papai? E chorando. Ela imediatamente dizia: Seu imbecil. Você ainda não entendeu, não temos um pai. E com lágrimas nos olhos, o menino dizia: Sem pai. Já a interesseira Mirim falava: Não diga que aquele infeliz é nosso pai. Então, os dois começam a cair em lágrimas. Após esse episódio, a interesseira volta a contar a história da perspectiva dela, falando: Nosso pai estava saindo com uma mulher em segredo e abandonou nossa família. Minha mãe se esforçou para criar a mim e meu irmãozinho. Mas nossa situação familiar não tinha esperança de melhorar naquelas condições. Eu odiava aquela casa. E enquanto se arrumava para sair, a sua mãe imediatamente diz a ela que acredita nela, pois ela será alguém no futuro. Porém a interesseira não diz uma palavra. Então ela imediatamente saiu dali. Já a sua mãe, rapidamente dizia, que a interesseira precisa colocar a cabeça no lugar. Enquanto isso, o seu irmão apenas olhava tudo isso, sem dizer uma única palavra. Já em outro lugar, enquanto pilotava, a interesseira ainda contava que ela começou a andar com pessoas, parecidas com ela. E isso, fez com que ela criasse um sentimento forte, de pertencer a algum lugar, o sentimento de proteger e ser protegida. E isso, era o que ela mais amava na Nexus. Já na delegacia, imediatamente vemos a interesseira sentada. Mas felizmente, ela consegue sair dali, com a ajuda de seu professor. E na parte de fora enquanto caminhavam, a interesseira rapidamente diz a seu professor que, e bom ele nem pensar em dar um sermão nela, e ainda ela conta que ela já tem planos de sair do curso dele. Porém o professor dela apenas diz que ele não se importa se ela vai ou não sair do curso dele, até porque ele não quer se intrometer na vida complicada dela. Mas o professor ainda fala que apesar dela dizer que vai abandonar o curso, ele conta que ela estava estudando bastante, e sua nota em matemática chegou a 80, e o professor ainda fala que se ela estudasse um pouco mais, ela poderia ficar em primeiro lugar. Então ela diz que essa nota foi pura sorte. E enquanto tirava a mochila, para entregá-la, o professor dizia que isso tudo era mentira dela. Afinal, até estudantes comuns não conseguem nem chegar a tirar 80 pontos. E o professor ainda fala que, se ela quer se tornar alguém no futuro,
ela tem de parar de andar com aqueles idiotas. E ao abrir a mochila, a interesseira vê um monte de livros. Então o professor revela que foi ele que os pegou. E a encarando, o professor diz que, qual o sentido dele se preocupar com a vida dela se ele nem pode assumir a responsabilidade por ela. E ele termina dizendo que, e para ela vir de uma vez para a escola, e para de causar problemas. Então, ela fica quieta sem dizer nada. E de cabeça baixa ela faz apenas apertar forte a mochila. Já no dia seguinte, a interesseira retorna para aquele mesmo local de antes. E ainda de cabeça baixa, ela escuta uma risada, a fazendo olhar para o lado. E ali perto era possível ver um rapaz macetando um segundo cara, e ao mesmo tempo dizendo: "Essa é a grana que vocês coletaram esse mês?" Já o rapaz começa a tremer, e logo atrás dele era possível ver um segundo rapaz, que, juntamente com ele, dizia ao grandão que sentia muito, e eles prometem a ele que, da próxima vez, eles trarão o dinheiro certo. E dando risada, o grandão imediatamente diz: "Vocês acham que podem se safar assim? Deixarem vocês irem desse jeito por acaso é uma lição apropriada? Vocês não vão aprender assim. Assim não dá preciso corrigir a atitude de vocês. Com a minha água purificadora." E enquanto tomavam um banho, sem sabonete, os rapazes começam a reclamar: a urina dele está fedendo. O grandão então começa a dar risada. E indignada com essa cena, Sion rapidamente se levanta. E imediatamente se preparava para lançar o seu capacete na direção do grandão. Já o grandão, enquanto estava feliz, ele rapidamente surpreendido com esse golpe. Então a interesseira imediatamente dizia: "Seu infelizes ficaram loucos? O que vocês estão fazendo com esses garotos do fundamental? Eu não posso acreditar que vocês possam chegar tão baixo assim, ao ponto de fazerem isso com eles." Porém, o grandão rapidamente começa a se levantar. E fazendo uma cara de maluco, ele dizia: "Sua idiota." Mais rapidamente ela é segurada por um dos amigos do grandão, que falava: "Só porque fomos legais com essa ninguém. Ela ficou louca foi? Olha pra sua vida de bosta, antes de cuspir falar merda." E sem demora, o grandão rapidamente deu troco. E enquanto cuspia um pouco de ketchup, o grandão continuava a falar: "Para com essa besteira. Porque nenhum desses nerds dá a mínima pro que você pensa, sua louca." E enquanto passava a mão no seu rosto, a interesseira acaba notando algo: que um dos amigos do grandão acaba sendo nocauteado. Porém um segundo amigo do grandão tentava ajudá-lo. Mas o cara do taco de beisebol rapidamente o acertava bem na boquinha. E sem perder tempo, o rapaz completa o ataque com uma massagem no queixo, fazendo assim ele tirar um cochilo. Já esse rapaz rapidamente pega o capacete da interesseira. Já a interesseira nota algo familiar nele. Então ela tem certeza que essa pessoa, e ninguém menos que seu próprio irmão. Mas ainda assim, ela não o reconhece, pois ele parece bem diferente do que ela estava acostumada a ver. Já o grandão, irritado por tudo isso que ele tinha feito, ele rapidamente tenta dar o troco nele também. Porém, o irmão da interesseira imediatamente desequilibra ele. E enquanto o segurava pela cara, ele imediatamente o punha no chão, com muita delicadeza. E ainda chocada com essa cena, a interesseira gritava o nome do irmão dela. Mas ele não a responde, pois estava bastante ocupado. E enquanto o segurava pela camisa, ele imediatamente começa a macetar o grandão. Já todos ali ficaram automaticamente imóveis. E ainda sem entender de como o seu irmãozinho, quieto, estava fazendo tudo aquilo. O rapaz finalmente acaba. E enquanto se levantava, ele ao mesmo tempo dizia: "Prazer em te conhecer. Sou o novo gerente do distrito de Gangdon, da Nexus. Me chamo Choi Baekhyun."